todos, meu nome é Mayra, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar e hoje eu estou aqui para a gente fazer uma reflexão sobre o capítulo 19, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Então, antes eu quero convidar a todos para uma oração. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse momento em que estamos nos instruindo um pouco mais. Te pedimos o amparo para que esse conhecimento se transforme em boas ações, em bons frutos em nossa vida. Que assim seja. Então, esse capítulo se inicia com uma leitura. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: Por que não pudemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. Acredito que é uma das lições mais difíceis, né? Que foram nos passada entender sobre essa questão da fé. Foi difícil também até para os discípulos, né? Que ali conviviam com Jesus e mesmo assim eles não conseguiam no começo entender essa questão da fé, né? Então, nesse capítulo, o Allan Kardec, ele nos mostra a fé em todas as suas dimensões. Então, Allan Kardec, ele teve essa preocupação de fazer esse estudo, né, sobre a fé e realmente dando esse aprofundamento para que nós pudéssemos entender um pouco melhor. Então, Allan Kardec ele fala da fé no sentido próprio, no sentido religioso, no sentido moral, da sua intensidade, do surgimento, da sua aplicabilidade e também ele fala muito sobre a fé com base sólida, né? Que a base da fé tem que ser na inteligência, na racionalidade. Então, vamos ver. A fé no sentido próprio. Fé no sentido próprio é a confiança nas suas próprias forças, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, no sentido popular, é essa fé que nós trazemos em estado latente, né? Que está no nosso inconsciente. Então, por exemplo, eu quero passar no concurso de Pinhais, então eu preciso estudar. Eu tenho fé que eu vou passar, mas para isso eu preciso estudar. Então, ela demanda o meu esforço, né? Porque eu acredito que eu vou passar, tá? Mas, o que nós temos que aprender é sobre a fé no sentido moral. Então, essa fé no sentido moral em que traz esse elemento importantíssimo, que é a moral. Então, vamos pensar. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, a fé no sentido moral apresentada por Jesus, ela vem da humildade, né? Essa humildade que nos leva a crer que somos instrumentos da vontade de Deus, que nos leva a ter a certeza da existência de um Deus, de um Pai amoroso, né? Então, é uma moral na caridade, na justiça, né? Onde
Jesus exemplificou em todos os momentos em que ele esteve com os discípulos e com as pessoas, a tolerância, o perdão, a abnegação, a amorosidade, a afabilidade. Então ele demonstra que a fé, ela exige algo a mais de nós, não somente acreditar, né? Então, por isso que Jesus fala que somos raça de incrédulos, né? Então, é essa força que vem das virtudes, né? Essa força moral. E aí a gente se pergunta, né? Como que tá a nossa força moral ultimamente, né? Então, Allan Kardec fala também sobre o poder da fé. Porque Jesus, ele disse, pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, ela pode ser bem pouquinho, olha o tamanhinho ali da semente de mostarda, né? A gente pode transportar montanhas. Quando eu era criança, eu acreditava que a fé, então, era um poder que um dia a gente ia descobrir. E eu queria transportar montanhas, eu queria transportar coisas, porque eu entendia de uma forma infantil, de uma forma concreta, né? Hoje, no Espiritismo, eu entendo que essas montanhas que nós temos que transportar são as dificuldades em nossa vida, né? As nossas más tendências, as nossas resistências, os vícios, a má vontade, a preguiça, né? O nosso egoísmo, o interesse apenas em viver uma vida para o material, né? Viver uma vida apenas pensando em mim mesma, né? E no meu individualismo, que eu estou aqui na vida apenas para ser feliz, simplesmente. Então, todas essas montanhas, esse lixo que nós mesmos vamos colocando em nossas vidas. E Allan Kardec fala também a respeito de 2 tipos de fé. A fé robusta, que traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. E a fé que é vacilante, que traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer porque não acredita. Então é assim, enquanto eu não tenho problema, eu digo que eu tenho fé. Eu tenho muita fé em Deus, Deus está comigo. A partir do momento que eu começo a ter problemas e que as coisas não saem da forma que eu acho que tem que ser, aí eu me revolto. Aí Deus não está mais comigo. Deus, ele está se vingando, Deus está sendo injusto comigo. Então isso é uma fé vacilante, tá? E nós temos também a fé religiosa, que na verdade a maioria, né, muitas pessoas ainda acreditam, atrelam a fé como alguma religião, né? Então, acham que apenas ter fé é cumprir com alguns dogmas, né? Fazer parte de alguma religião, e ela gera uma fé cega, né? Então, a fé cega, ela é muito antiga e ela não é apenas desse século, ela vem de muito longe. E ela é a causadora de um atraso enorme na nossa evolução, né? Quantos de nós hoje ainda sofrem as consequências de uma fé cega de outras encarnações, né? Então, eu vou dar um exemplo muito direto, e nós somos espíritas, você vai entender o que eu estou falando, mas quantos de nós ainda sofrem por consequências por ter participado, por exemplo, de uma inquisição, né? Que gerou tantas mortes pelo fanatismo, e ainda hoje nós sabemos que existe esse tipo de fé cega, né? Que produz o maior número de incrédulos, né? E que precisa, para se manter esse tipo de crença, né? Precisa que as pessoas continuem acreditando nisso, né? Então, sendo assim, tendo essa fé cega apenas de cumprir os dogmas, de cumprir
vamos dizer, o que a igreja pede, nós somos igual à figueira que Jesus se deparou quando estava andando com Jesus, né? Com os discípulos. Eles encontraram uma figueira linda, frondosa, com muitas folhas. Mas Jesus foi procurar um fruto nessa figueira e não encontrou nenhum. Então, a figueira seca, que Jesus depois, no outro dia, eles vão encontrar a figueira está seca. Essa figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produz de bom. Então, participar, fazer coisas, cumprir, não é ter fé. Isso é aparência, né? E não é isso o objetivo. O ensinamento de Jesus sobre fé, ele vai além disso, né? Allan Kardec fala então para nós que existe a fé raciocinada. E eu agradeço muito a Deus por ter me apresentado o Espiritismo nessa vida. Muito, muito a Deus. Porque o Espiritismo, ele difere de religiões tradicionais que incutem o medo e a culpa como artifício de dominação e orientação de conduta, né? Ao contrário, o Espiritismo, ele liberta pelos esclarecimentos sobre a nossa realidade espiritual, ele nos explica sobre as leis naturais e a nossa situação no processo evolutivo. Então, cada um é responsável por seus atos. Não existe mais essa questão de ser injustiçado ou não. Então, liberdade implica responsabilidade. Por isso, não se pode exigir que pessoas ainda presas à necessidade de condução cega e emocional compreendam de imediato essa essência libertadora, tá? Então, além da fé raciocinada, o Allan Kardec ele diz também que a fé, né, se todos nós encarnados, se a gente se achasse bem persuadido da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, né? E que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, isto é, com o poder da fé, com o poder da força de vontade, de um pensamento direcionado para o bem, nós podemos fazer coisas maravilhosas, né? Nós podemos curar a nós mesmos, nós podemos curar as outras pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes chegam pessoas perto de mim e estão nervosas, angustiadas, temerosas, né? Com muita dificuldade até na respiração, de tão nervosas. Então, eu costumo sempre ficar calma, conversar, e nesse pensamento eu peço muito o amparo de Deus. E eu imagino que essa pessoa está recebendo ali o amparo da espiritualidade. E nesse pensamento, nessa fé, eu crio uma força, né? Uma força magnética que é muito claro ali. Depois de algum tempo, essa pessoa começa a se acalmar. Então, e essa força todos nós temos. Todos nós podemos fazer conosco mesmo, né? E podemos ajudar muitas outras pessoas, né? Então, esses dias eu me deparei pensando muito sobre essa questão sobre fé, sobre ter fé ou não ter, né, a fé. E certo dia aí, eu acho que vocês até lembram, teve um alerta laranja e vermelho aqui para o Paraná de tempestade, de ventania. E quando tem esses alertas, eu já fico apreensiva. E eu estava tão nervosa que eu demonstrei isso no meu comportamento, eu demonstrei isso na minha fala, e o meu marido me chamou a atenção. Ele disse assim: calma, você não tem fé em Deus? Aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu não tenho fé em Deus então porque eu tô com medo? Como assim? Se a minha fé é tão pequenininha assim, é por isso que eu tô com medo? Então eu fiquei pensando, mas aí eu lembrei da história do Chico, né? Que quando ele viajou de avião e teve aquele problema lá no avião e ele ficou com medo de morrer e ele gritava, ele dizia: valei-me Nossa Senhora que nós vamos morrer.
ao ponto do Emmanuel ter que vir chamar a atenção dele, né? Então eu pensei, não, se o Chico teve medo, então não é isso, não é falta de fé, né? Mas nos faz pensar muito nessas questões, porque na hora que nós estamos angustiados, com medo, desesperados, às vezes nos passa isso na cabeça, né? Será que eu não acredito realmente em Deus? Mas aí ao mesmo tempo eu penso, acreditar em Deus vai me livrar de todas as situações que talvez eu tenha que passar? Porque eu sei, né, a fé raciocinada que hoje eu tenho me faz entender que talvez eu tenha sim que passar por algumas experiências, por quê? Porque eu estou dentro de uma lei divina. Talvez eu tenha que cumprir uma lei ali de causa e efeito. Mas não é essa a questão, né? A fé que nós precisamos entender é de uma outra forma. Porque todos nós, ninguém aqui está... Ninguém vai deixar de ter dificuldades, de ter problemas, de passar medo, né? O que nós fazemos com esse sentimento é que vai realmente mostrar quanto de fé nós temos. Então, é normal ter medo, é normal ficar angustiado, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. É normal sentir que a esperança está acabando, é normal sentir que nós estamos, que só coisas ruins acontecem, sim, porque nós estamos vendo muita coisa ruim acontecendo. Sim, mas o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso é que é o diferencial, é que vai demonstrar a minha fé. Eu posso ter o sentimento, mas o que eu posso fazer para que esse sentimento acabe, né? Essa fé em Deus, de acreditar que Deus está assim conosco, está presente em nossa vida, faz toda a diferença. E qual ação eu vou fazer para que isso mude? Então, eu no momento em que eu estava tão angustiada, a primeira coisa que me veio à cabeça foi entrar em conexão com Deus. Entrar em conexão com Deus e deixar e confiar nele, né? Fazendo uma oração, conversando com ele, pedindo a ele proteção, misericórdia e principalmente o amparo da divina providência, o amparo dos bons espíritos, né? Da espiritualidade maior. Isso é fantástico. Então, a partir do momento que nós fazemos uma ação, tudo melhora, tudo fica claro para todos nós. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. E, para terminar, nós vamos terminar com Emmanuel, né? Então, ele diz assim: irmão, tenha fé e perseverança, que Deus te auxiliará e protegerá. Sintonize as forças positivas através da oração e do trabalho no bem. Procure se melhorar a cada dia e então encontrarás a paz, a harmonia necessária ao teu bem-estar moral. Com fé, paciência e coragem encontrarás o caminho da luz e da serenidade. Emmanuel. Então, gostaria muito de agradecer esse momento em que estivemos juntos e vamos terminar fazendo uma oração. Meu querido Jesus, eu te agradeço muito por esse momento em que estivemos reunidos em teu nome e te pedimos o amparo para que todos nós consigamos colocar em prática todos esses ensinamentos em nossa vida. Abençoe a todas as famílias, a todas as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades. Que você esteja sempre presente em nossas vidas. Que assim seja. Então, muito obrigada. Uma boa noite a todos.